Curso Conquista. Estudar para conquistar. Fala, minha galera! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Todo mundo em casa, pelo amor de Deus, ninguém saindo de casa, obviamente para sua saúde. Galera, Idade Média vai do século V até o século XV, beleza? Dividida aí em Alta Idade Média, Baixa Idade Média. O século XIV é um século marcado por crises, e essas crises vão promover aí novos momentos, novos ares para a Europa Ocidental. A partir do século XV, na Europa Ocidental, a gente tem um processo que a gente conhece como expansão marítima, de extrema importância para que você saiba aí para qualquer prova, né, que você vai fazer, de extrema importância. Então, a expansão marítima, ela está ali mais restrita, né, ela se inicia na Europa Ocidental no século XV. Eu tenho um século XIV marcado por crises bizarras, e o século XV vai fazer com que haja, né, ali, a partir da Europa Ocidental, a ascensão de algumas figuras da nobreza que vão se caracterizar como os reis. Ou seja, na Idade Média, enquanto eu tenho uma fragmentação territorial e uma descentralização política com o poder concentrado nas mãos dos senhores feudais, no período moderno é o contrário. Os reis começam a concentrar o poder em suas mãos. Eu tenho aí a formação de um processo que a gente conhece como absolutismo, beleza? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas a expansão marítima, ela vai ser muito caracterizada por essa presença, esse surgimento dos reis que concentram o poder em suas mãos e, consequentemente, né, esses reis estão buscando reafirmar o seu poder ali na Europa, e muitos deles vão incentivar, vão impulsionar a expansão marítima, porque expansão marítima e a conquista de terras e de comércio era sinônimo de poder e reconhecimento para esses reis que tanto buscavam isso ali na Europa no século XV. Beleza? Então, a expansão marítima, ela vai ser marcada por o início de o que a gente conhece como um universalismo. A gente tem ali um universalismo muito grande surgindo com a expansão marítima. Ai, professor, tô confuso. O que é o universalismo, moleque? Que você conhece hoje como globalização, é o que surge aqui a partir da expansão marítima, o chamado universalismo. Ou seja, o mundo, a partir da expansão marítima, começa a se conectar, começa a se comunicar. Ainda que de forma embrionária, a gente tem aqui a partir do século XV o que a gente conhece já como hoje globalização. Mas ainda que de forma embrionária, no século XV, a gente tem esse início de um universalismo, de uma conexão do mundo, né, de todas as regiões, como por exemplo a América, a África, a Europa, o Oriente. Todas essas regiões passam a se conectar a partir da expansão marítima. Com a presença dos reis, dessas monarquias, concentrando o poder em suas mãos, né, formando ali exércitos permanentes, eu tenho uma intervenção, portanto, da coroa do Estado na economia. Essa intervenção da coroa na economia, do Estado na economia, vai desencadear e formar uma mentalidade econômica que vai, né, ser expressada ali a partir do século XV e XVI. Essa mentalidade econômica a gente conhece como mercantilismo. E o mercantilismo, ele possui algumas características comuns. Então, se você quiser, já pega o teu caderno e bota aí do lado: mercantilismo, mentalidade econômica, com uma intervenção da coroa na economia. Eu tenho algumas características para esse mercantilismo. Por exemplo, nós temos aqui o metalismo. Se você quiser separar, botar um embaixo do outro, pode ser também. Tira a print aí, vai. Tira a print do cara que não tirou, vai. Então, foi o printzinho? De levinho? Foi? Então, o metalismo, basicamente, era o acúmulo de metais preciosos. Né? O que seria isso? O acúmulo de ouro, de prata nos tesouros dos países. Isso era sinônimo de riqueza para aquele período, e vai ser uma das marcas do mercantilismo. Além disso, eu tenho a balança comercial favorável. Aí, o que seria isso? Para minha balança de comércio ser favorável, eu preciso vender mais ou comprar mais? Responde para mim, vai.
Obviamente, vender mais. Eu preciso exportar mais do que importar. Então, balança comercial favorável é uma maior exportação do que importação. Além disso, eu também tenho o protecionismo. O que seria o protecionismo? O protecionismo vem de proteção. Proteção do que, professor? Proteção da economia. Então, balança comercial favorável, vender mais do que comprar, vender mais, comprar menos, metalismo, acúmulo de metais preciosos, protecionismo, proteção da economia. Como eu protejo uma economia? Se eu tenho uma caneta aqui, se eu produzo uma caneta, queria dar um exemplo de uma outra caneta, só estou com caneta diferente aqui, meu Deus do céu. Beleza, finge que que essas duas são pretas, tá? Finge que essas duas são pretas. Tem uma caneta preta aqui no meu região, produzo uma caneta preta no meu país. E aí vem um outro país, quero vender uma caneta preta para você. Eu vou querer comprar caneta preta? Não, por quê? Porque eu já produzo caneta preta no meu território. Eu quero o quê? Fortalecer a minha produção interna. Então eu não quero comprar caneta preta de outros países, já que eu tenho caneta preta aqui, ou se eu quero produzir caneta preta na minha região. O que eu faço? Eu coloco vários impostos, várias barreiras alfandegárias em cima desse produto, fazendo o quê? Dificultando a entrada desse produto aqui no meu país e fortalecendo a minha economia interna. Além disso, eu também tenho o chamado pacto colonial, que pode aparecer para você como exclusivo comercial. O pacto colonial, ele vai surgir a partir do momento em que ocorre a colonização. Beleza? Então, não surge aqui no início da expansão marítima. Todo esse mercantilismo aqui surge como consequência da expansão marítima, a partir do momento em que os países europeus começam a colonizar outros países. Então, eu tenho também o pacto colonial, que seria o quê? A colônia submetida tendo um pacto com a metrópole. A colônia não pode comprar de quem ela quiser, nem vender para quem ela quiser. Ela está submetida, ela tem um pacto, uma exclusividade de comércio com a metrópole. Beleza, galera? E aí você me pergunta, professor, mas por quê? Why? Por que esses países saíram de suas terras e, se lançaram ao Oceano Atlântico, a esse mar tenebroso, um lugar de medo, de caos, professor? Não estou entendendo por quê, professor? E aí eu te explico. Existem alguns motivos para que essa expansão ocorra. Um dos motivos é a busca por novas terras. Busca por terras que possam ser colonizadas, que possam ser cultivadas, principalmente porque a Europa estava passando ainda por um período de crise. Eu tenho também um outro motivo, um outro incentivo para a expansão marítima, o objetivo de desbravar os oceanos. Professor, como assim? Existia um imaginário, uma crença na época, que os oceanos, se você pega o mapa do Oceano Atlântico, ele era visto como um mar tenebroso, Era um lugar de medo, lugar de caos. Se você pega o mapa, você vê vários monstros marítimos desenhados. É um lugar tenebroso, lugar de medo, lugar bizarro. Então, o que acontece é que se lançar ao mar era desbravar esses oceanos que por muito tempo foi aí sinônimo de medo, sinônimo de caos para esses países europeus, É também ali contrariar uma lógica que permanecia por muito tempo, que era de que a Terra, de que o mar ele tinha um limite. Quando eu chegasse naquele limite eu cairia, de que basicamente a Terra era plana, O que foi? Você sabe que hoje ainda estou defendendo essa palhaçada, Mas vamos lá. Eu também tenho outro motivo para a minha expansão marítima. E esse motivo também é a busca por ouro, já que eu tenho uma decadência e uma ausência de ouro nos territórios europeus. Busca por ouro, e ouro servia para quê? Como moeda de troca, para enfeitar palácios, para enfeitar roupas. E também busca por especiarias. Professor, o que são as especiarias? O que você usa direto na sua casa. O que você usa direto, que você compra na promoção do Guanabara, hoje, que você tem acesso de forma fácil, naquela época era caro demais. Sal, canela, cravo, seda, tudo isso está nesse pacote de especiarias. E esses condimentos aí, como canela, sal, cravo, serviam muitas das vezes para segurar o alimento, para o alimento não estragar, e em alguns casos até para disfarçar o sabor de podre das carnes, o que era muito comum naquela época. Eu tenho também
um incentivo aí pela necessidade da expansão da fé cristã, principalmente a partir do momento em que ocorre ali uma segregação com a formação dos protestantes e tudo mais, e essa expansão da fé cristã vai ser ainda mais incentivada. Eu crio, inclusive, no século XVI, a Companhia de Jesus e Jesuítas, que vem para a colônia para catequizar essa rapaziada. Então, expansão da fé cristã é também um outro motivo aí para a expansão marítima. O primeiro país que inicia a expansão marítima no século XV é Portugal. E por que Portugal? Por que não a Espanha, professor? Por que não a Inglaterra, professor? Estou confuso, estou perdido, I'm lost. Calma, eu te acho, te encontro. Vem cá. Quais são os motivos para Portugal ser o pioneiro na expansão marítima? Existem alguns motivos e eu coloco para você por meio de uma sigla, uma dicasinha aí, ó, para você, que é o famoso CAMP. Repete aí comigo. CAMP, vai? CAMP. Beleza, então, porra, sou chique, né? Sou bilíngue. CAMP. Inglês, não é camp não, não é Guaracamp, não é camp. Fala camp, com sotaque. O que seria o camp? Seriam os motivos para que Portugal fosse o pioneiro. Portugal, antes de todos os países, tinha um único rei. Então, enquanto os países ali estavam divididos em várias dinastias dentro do seu território, ainda no processo de unificação, Portugal em 1385 já tinha um único rei. A Espanha só vai ter um rei só em 1469, com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. A Inglaterra só vai ter uma única dinastia só no final da Guerra das Duas Rosas, em 1485. Ou seja, Portugal ainda no século XIV já tinha um único rei, né? Dom João, o mestre de Avis, com a Revolução de Avis ali, com a morte de Dom Fernando, Dom João assume o trono, porque Dom João era filho bastardo de Dom Fernando, e assume o trono apoiado pela burguesia e contrariado pela nobreza que apoia o rei de Castela, que era filho, né, que era casado com a filha de Dom Fernando. E aí tem essa disputa pelo trono, tem uma guerra, a Guerra de Aljubarrota, em 1385, e o processo aí revolucionário com a ascensão de Dom João como rei de Portugal. Ou seja, antes de todo mundo, eu tinha um único rei. O que isso muda, professor? Muda porque isso facilita a tomada de decisões. Ao invés de eu ter vários reis, cada um falando uma coisa, eu tenho um único rei falando assim, vai fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Fica muito mais fácil de tomar as decisões. Além disso, enquanto a Espanha estava na Guerra de Reconquista até 1492, enquanto a Inglaterra estava com a França na Guerra dos 100 Anos até 1453, desde 1337, Portugal estava tranquilão. Numa boa, tô curtindo o batidão. Se liga aí. Se liga nessa, vem curtindo essa emoção. Vai, moleque. A mulherada, até o chão. Ai, desce, voltei. Olha aí. Então, enquanto Portugal estava tranquilão no seu território, sem conflitos internos e externos, os outros países da Europa estavam em guerra. Professor, o que isso facilita para Portugal? Facilita porque Portugal canaliza todos os seus investimentos para onde? Para a expansão marítima. Enquanto os países estão investindo na guerra, Portugal está investindo na expansão. Além disso, eu também tenho a melhora nas técnicas de navegação. Portugal passa a utilizar a bússola. Portugal passa a utilizar o astrolado, se guiando pelos astros. Portugal passa a utilizar a caravela, que Portugal cria em 1441, né? Leve, rápida, ágil, que facilita Portugal na navegação. Além disso, a posição geográfica de Portugal favorecia Portugal na expansão marítima. Por quê? Porque Portugal estava de cara para o mar. Portugal estava de frente para o mar. Portugal não precisa enfrentar aí, parte de territórios para chegar ao mar. Não precisa passar pelo Mediterrâneo. E eu acho que faltou uma coisa aqui de eu falar, né? Os motivos para a expansão, não falei das rotas comerciais alternativas. Não falei isso? Então, vou voltar aqui. Um outro motivo, rotas comerciais alternativas. Como assim, professor? O comércio, até então, ele só ocorria pelo mar Mediterrâneo, que é aquele mar que está abaixo da Europa e acima da África, aquele marzinho que liga ao Oriente. Quem controlava o comércio no Mediterrâneo eram os comerciantes das cidades da Península Itálica, os comerciantes de Gênova, de Veneza, que a gente conhece hoje como Itália. O problema é que esses comerciantes, monopolizando o comércio pelo Mediterrâneo, eles iam até o Oriente. Era uma viagem que demorava muito tempo.
E como demorava muito tempo, quando eles chegavam na Europa, o que acontecia? Eles chegavam na Europa e queriam vender o produto por um valor muito mais alto. Os reis da Europa, principalmente o rei de Portugal e tudo mais, começam a buscar rotas comerciais que fossem alternativas para fugir do monopólio comercial de Gênova e Veneza, de Florença e tudo mais. E essas rotas comerciais, por exemplo, é descer pela África e ir até o Oriente descendo pela África. Ou seja, para que eu preciso de um intermediador se eu posso ir direto na fonte? Então, ao invés de ir pelo Mediterrâneo, eu vou descer pela África e vou chegar até as Índias pela África. Beleza? Então, rotas comerciais alternativas. Posição geográfica favorável de Portugal. Favorecia Portugal porque Portugal já estava de cara para o mar. Não precisava passar por grandes extensões territoriais. Beleza, galera? Tamo junto. Um abraço. Fala, galera, dando continuidade aí à aula de expansão marítima, as etapas da expansão de Portugal. Portugal, você lembra aí por causa do Camp, é o primeiro país a se lançar ao mar. E quais são as etapas da expansão? A expansão não é do dia para a noite, ela dura quase um século. A primeira conquista de Portugal, e aí vale a gente ressaltar que é algo muito simbólico, muito emblemático para o processo de expansão de Portugal, que é a conquista de Ceuta em 1415. Ceuta era um reduto ali muçulmano, era um lugar habitado e povoado por muçulmanos, portanto, eram inimigos da fé cristã. A partir do século XV, inclusive, esses muçulmanos começam até a atacar alguns navios cristãos na redondeza. E isso faz com que Portugal veja a necessidade ali com o rei Dom João e seu filho, o infante Dom Henrique, que é o responsável por conquistar Ceuta, de dominar a região de Ceuta, porque Ceuta era uma região muito estratégica em diversos assuntos. Além de ser uma região dominada por muçulmanos, era uma região estratégica por quê? Porque Ceuta recebia ouro, recebia escravos, recebia marfim. Então, portanto, era interessante para Portugal dominar essa região para enriquecer o processo da expansão marítima. Então, quando você ouve falar que Portugal não entrou na África, entrou. Ceuta é África. Ceuta é o que corresponde hoje ao Marrocos, no norte da África. E além de ser uma região que recebia esses produtos, era uma região estrategicamente também em termos de posicionamento, porque ligava ao Oriente, ao Mediterrâneo, à África e ao Atlântico. Então, era uma região que dava várias possibilidades para Portugal. Portugal domina Ceuta com uma guerra mesmo, um conflito com muçulmanos, expulsando os muçulmanos dali em 1415, e enriquecendo, obviamente, Portugal para as próximas etapas. Inclusive, o infante Dom Henrique, depois disso, cria uma escola de navegação muito motivada e impulsionada por essa conquista de Ceuta. O Cabo Bojador, ele vai ser, na verdade, não conquistado, mas é uma região que vai ser atravessada por um navegador chamado Gil Eines, em 1434. Era uma região muito difícil de se passar, porque tinha muita neblina, ondas muito fortes, todo mundo que passava por ali geralmente não voltava mais. Gil Eines atravessa a região do Cabo Bojador em 1434 e Portugal, a partir de então, começa a se relacionar com as lideranças africanas. Vai descendo pelo litoral africano e estabelecendo as feitorias no litoral da África. Ali nas feitorias vão estocar, obviamente, produtos, portugueses, e ali vão trocar esses produtos com as lideranças africanas. Então, o que a gente percebe é que a África, na verdade, ela tem um papel de suma importância no processo de expansão. A África não é só como é que é o nome daquele cara? Quando você está fazendo um filme, é o figurante. A África não é um figurante. A África está participando ali, ela se relaciona com Portugal. A África faz trocas comerciais. Então a África participa e serve ali de entreposto comercial para Portugal. Portugal se estabelece no litoral com as feitorias e vai avançando pela África. Depois de estabelecer as feitorias, a primeira feitoria estabelecida em 1442 na Baía de Arguim por Nuno Tristão, Portugal atravessa o sul da África, o extremo sul, que era uma região que quase ninguém passava.
tinha muitas ondas, as ondas jogavam as pessoas, os navios nos mares, né? Nos mares, no mar, óbvio que joga no mar. Jogavam nas pedras, né? As ondas eram muito fortes. E essa região, que era chamada de Cabo das Tormentas, vai ser transpassada por um navegador chamado de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias é enviado, atravessa o Cabo das Tormentas, volta para Portugal para dar todas as diretrizes de como teria que fazer o próximo cara que passasse por ali. E esse Cabo das Tormentas vai ser rebatizado por Bartolomeu Dias de Cabo da Boa Esperança. Tenho uma boa esperança de que em breve nós conseguiremos chegar às Índias, porque o objetivo de Portugal era descer pelas litorias, por essa região que a gente vai conhecer como périplo africano. Que o que é o périplo? É uma viagem de ida e volta bem sucedida. Então o périplo é a descida pelo litoral da África, né, que tem um sucesso aí a sua ida e sua volta. Em 1488, esse cara, né, Bartolomeu Dias, atravessa, volta para Portugal e 10 anos depois, um cara que tem vários nomes aí que você conhece por vários nomes, como por exemplo, vice, rebaixado 3 vezes, o nosso famoso Vasco da Gama, em 1400, olha aí, tá errado? Opa! Em 1498, Vasco da Gama vai chegar em Calicut. Professor, onde é que é Calicut? Na Índia. Então Vasco da Gama passa pelo Cabo das Tormentas, né, pelo Cabo da Boa Esperança, no sul da África, e chega até as Índias em Calicut. Para você ter noção de quanto isso gera para Portugal, o que Vasco da Gama traz de mercadoria é 60 vezes maior do que ele gastou com toda a expedição até as Índias, para você ver o tanto de dinheiro que esses caras ganharam. E um dos fatores que motiva ainda mais a expansão é o fato da queda de Constantinopla em 1453. Constantinopla vai ser tomado pelos turco-otomanos e era uma passagem, era chamada de Roma Oriental, né, que tinha uma importante passagem do Ocidente para o Oriente. Quando os turco-otomanos, que eram muçulmanos, tomam, eles fecham essa passagem, impossibilitando a conexão pelo mar Mediterrâneo do Ocidente com o Oriente. E isso impulsiona ainda mais Portugal a se lançar ao mar. Alguns tratados são criados com Portugal e a Espanha, porque a Espanha, em 1492, começa a sua expansão e vai encontrar ali, além de dominar terras e ilhas no Atlântico, como Portugal também domina, né? Eu não coloquei aqui, mas Portugal vai dominar a Ilha de Madeira, Ilha de Açores, Ilha de Cabo Verde, Ilha de São Tomé. As ilhas de Madeira e Açores, coloca aí, são responsáveis pela produção de cana-de-açúcar, beleza? Então, Portugal e Espanha vão assinar alguns tratados, os primeiros acordos, e esses acordos vão definir algumas coisas, obviamente. A Espanha, né, Cristóvão Colombo chega na América em 1492, queria chegar ao Oriente dando a volta pelo mundo, mas esbarra na América. Quando Colombo chega, Américo Vespucci, que estava com ele, o nome ali, eles achavam que tinham chegado nas Índias, por isso que o nome dos nativos vai ser índios, né? Inclusive, Américo Vespucci vai ser o cara que vai ter o seu nome batizado ali com aquela região de América, em homenagem a Américo Vespucci. O primeiro tratado é o Tratado de Alcaçovas, ou Tratado de Toledo, que se inicia antes da Espanha chegar na América, 1481. O que esse tratado definia? Coloca aí no teu caderno. Tratado de Alcaçovas, né, ou de Toledo, em 1481, reconhecia a posse das Ilhas Canárias para a Espanha e reconhecia as Ilhas de Madeira e Açores para Portugal. Depois desse tratado, quando Colombo chega na América, o Papa e o rei espanhol, o rei Fernando de Aragão, eles vão assinar uma bula chamada de Bula Intercoetera. Essa bula intercoetera, basicamente, estava pegando a caneta aqui, essa bula intercoetera, basicamente, dividia a 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Ou seja, o que essa divisão delimitava? Essa divisão era entre Portugal e Espanha. A Espanha, basicamente, ficava com toda a América e Portugal nem sequer tinha terras e nem sequer tinha livre navegação pelo Atlântico. Portugal, sabendo disso, vai ficar bolado. Vai falar, meu irmão, tá maluco? Eu tô desde 1415 me lançando ao mar
Para agora vocês virem, descobriu a América, descobriu, bonzão, parabéns, descobriu a América. Agora vocês vão dividir as terras e não vão deixar nenhuma terra pra gente, nem a livre navegação pelo Atlântico, nem a pau. Se continuar isso, a gente vai entrar em guerra. Resposta, que isso, Portugal? Calma, guerra pra quê? Não, tá maluco? E aí eles criam um novo tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, que é um tratado que perdura aí até o século XVIII. Esse tratado dividia as terras em 370 léguas, coloca aí, a oeste de Cabo Verde. Ou seja, Portugal tinha uma parte das terras na América e tinha agora a livre navegação pelo Atlântico Sul. Beleza, galera? Então, se quiser tirar print, é o teu momento. Vai, aproveita. Tamo junto. Um abraço. Conquista. Estudar para conquistar. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade aí à nossa matéria, período pré-colonial é o período, portanto, que de cara você já tem que saber o que ele está querendo te dizer. Se você está num pré-militar, é porque isso significa que você está no momento antes de ser militar. Num pré-vestibular, porque você está no momento antes de estar no vestibular. Se é pré-colonial, portanto, eu estou no momento antes de colonizar, moleque, seu brabo. Então, o período pré-colonial é antes de colonizar, portanto, é antes de ocupar efetivamente a terra. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega com a maior frota portuguesa até aquele momento da expansão marítima na região que seria posteriormente conhecida como Brasil. 21 de abril de 1500, avista um monte e vai chamar esse monte de Monte Pascoal, justamente por estar nesse período de Páscoa. No primeiro momento, não tinham dimensão da quantidade de terras que ali tinham. Portanto, vai chamar aquela região de Ilha de Vera Cruz. Depois, percebendo que a terra era muito maior do que eles de fato imaginavam, vão chamar de Terra de Vera Cruz. Depois Santa Cruz e depois, quase no período de colonizar de Brasil. No primeiro momento, o período pré-colonial, portanto, é antes de ocupar efetivamente o território. E aí você me pergunta, professor, por que eles não ocupam o território de cara? A primeira coisa é, os caras chegam, têm contato com uma série de tribos nativos, e aí eram diversas tribos, tupinambás, tupiniquins e tudo mais. Tribos que vão ser relatadas por Pero Vaz de Caminha como tribos sem lei, sem rei e sem fé. Sem fé, sem lei e sem rei. Parece que esses caras aqui não têm nenhum tipo de fé, parece que esses caras aqui não têm nenhum tipo de lei e nenhum tipo de rei. É todo mundo muito parecido, muito igual e tem umas características muito... alguns têm uma característica muito canibal. Então, inclusive, a palavra canibal é proveniente de uma língua aí, arauã, vem de Caribe, né? De Caribal, que é proveniente de Caribe, da região ali do Caribe, que vai ser esse nome dado por Cristóvão Colombo, né? Nem quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. Esse nome já é dado um pouco antes, de canibal. A questão é que quando eu chego aqui e tenho contato com uma série de tribos indígenas, começa a se criar uma crença de que o indígena era um retrato de pureza, de que o indígena ele não resistiu à chegada dos portugueses, o que é uma plena mentira. A gente sabe que os indígenas resistiram demais à chegada dos portugueses. Ou seja, aquela construção do bom selvagem que vai ser desencadeada ali, desenvolvida principalmente a partir do século XVIII também, isso vai ganhar mais força ainda, esse ideal do bom selvagem, daquele homem puro na sua essência, é uma simples mentira construída pelos europeus que vão desenvolver a ideia de que no Brasil não teve resistência. E por isso que é muito comum você ouvir ao longo da história que o Brasil é um país sem luta, sem guerra, um país que tudo é muito tranquilo, e isso é mentira. Desde a chegada dos portugueses a gente tem resistência sim por parte dos indígenas, alguns indígenas resistem, outros não, outros estabelecem relações amigáveis, porque viam nos portugueses a possibilidade de ser mais uma tribo e, portanto, de se juntar a essas outras tribos indígenas que aqui residiam. Quando os portugueses chegam aqui,
eles chegam com uma cultura europeia muito enraizada no seu sangue. Portanto, eles chegam acreditando que a sua cultura é a única existente. Eles chegam acreditando que a sua cultura é superior das demais, principalmente quando eles avistam tribos que as pessoas andavam peladas, as pessoas cultuavam divindades como o sol, a lua. Então, existe aí uma característica etnocentrista muito grande por parte dos portugueses, porque acreditavam que a sua cultura estava no centro de tudo e vão menosprezar a cultura e os costumes propagados aqui por esses nativos na região correspondente ao Brasil. Beleza, galera? Quando eu chego no período pré-colonial, com o Cabral ali chegando com a maior esquadra de navios de toda a expansão marítima, eu não encontro naquele momento lucros imediatos, coisas que poderiam fazer com que Portugal lucrasse imediatamente. E quando eu falo lucros imediatos, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, ouro. Ouro é uma espécie de lucro imediato. Por quê? Eu vou fazer a extração de ouro, eu levei e ganhei dinheiro. Eu não acho nada que me desse tantos lucros imediatos. Por que o Brasil não é colonizado, né? A região da América Portuguesa não vai ser colonizada no primeiro momento? Justamente porque eu estou num grande ali comércio com as Índias que faz com que Portugal não se interesse em colonizar o Brasil, já que não achou lucros imediatos na região das Índias. Diferente na região do Brasil. Diferente das Índias, que eu tenho lucros imediatos com trocas comerciais ali, com especiarias e tudo mais, que a gente já falou. A questão é que o que você tem que saber, o que você precisa saber, é que nesse período pré-colonial, além de não achar lucros imediatos, os caras vão se estabelecer no litoral. Eles vão se estabelecer no litoral com o mesmo sistema de feitorias que é desenvolvido ali na América no litoral africano. Quase que não sai. Então, o sistema de feitorias que é desenvolvido no litoral africano vai ser também estabelecido no Brasil. E eu estabeleço feitorias no litoral para que assim eu pudesse fazer trocas com os indígenas. Que tipo de trocas, professor? Quando eles chegam aqui nessa região correspondente ao Brasil, eles percebem que existe uma madeira em abundância por todo o litoral do Brasil. É o chamado pau-brasil. E, inclusive, é o grande motivo, é o grande nome aí do nosso país, Brasil, por conta dessa madeira que existia em abundância no litoral. Essa madeira tinha uma tinta no seu interior que era usada ela era extraída da madeira e era usada para tingir roupas. Tinta vermelha, por isso Brasil, que vem de brasa, de fogo, fazendo essa referência. E essas roupas tingidas eram geralmente vendidas para a nobreza. A galera das camadas mais baixas não consumiam roupas de cores mais fortes. Quem consumia roupa de cor forte é a nobreza. Então, nesse período pré-colonial, eu vou ter os portugueses se submetendo ao litoral, estabelecendo feitorias porque não acham lucros imediatos e fazendo trocas com os indígenas de pau-brasil por produtos que não tinham tanta validade para os portugueses, como faca, espelho. Por quê? Porque para os portugueses era algo indiferente e para os indígenas era algo que eles nunca tinham visto e ficam, obviamente, caraca, meu Deus. E em contrapartida, a madeira que era referente ao pau-brasil tinha abundância no litoral, então para os indígenas era indiferente, eles tinham aquilo ali à torta e à direito e os portugueses não tinham aquilo com tanta facilidade. Inclusive há relatos dos indígenas falando, pô, eles vieram de tão longe para buscar por madeira, não faz tanto sentido na nossa cabeça, né? Então essa troca entre portugueses e indígenas sem uso de dinheiro, a gente vai chamar de escambo. Então a troca sem uso de dinheiro é o escambo, beleza? Só que o que você precisa saber é que o pau-brasil é uma atividade predatória. Por quê? Porque o pau-brasil ele vai se caracterizar pela extração do pau-brasil. A partir do momento em que eu esgotei uma região, extraí tudo que eu podia, eu vou ficar naquela região ali esperando nascer? Óbvio que não. Eu vou me deslocar para outra região e extrair pau-brasil de outra região. Isso é óbvio, isso é fato. Então, além disso, além de trocar com os indígenas por meio do escambo, além de ser uma atividade predatória, quando a coroa portuguesa percebe a possibilidade de enriquecer com o comércio de pau-brasil, o que a coroa malandra vai fazer? Coroa rataria pura, malandra, percebe a chance de enriquecer, de ganhar dinheiro com o pau-brasil. A coroa vai monopolizar esse produto. Ou seja, o pau-brasil vai ser um monopólio da coroa, um monopólio régio. Então,
para que outros comerciantes conseguissem trocar para o Brasil, ir até o Brasil para fazer essas trocas por meio do escambo, eles tinham que ter uma permissão da coroa, uma concessão da coroa. Por quê? Porque o pau-brasil passa a ser um monopólio da coroa. E nesse primeiro momento ali de período pré-colonial, nós temos algumas expedições. Alguns caras vêm aqui, cada um com as suas atribuições, cada um com as suas funções, cada um com os seus encargos. A primeira expedição é a expedição de Gaspar de Lemos, ali em 1501. Se você quiser colocar do lado do teu caderno, puxar um tracinho aqui, você pode colocar que a expedição Gaspar de Lemos, ela é responsável, liderada por Gaspar de Lemos, é óbvio, é responsável por reconhecer o litoral. E não só fazer o reconhecimento do litoral, mas também batizar os acidentes geográficos, mas também batizar nomes de ilhas, de cabos. Além disso, eu tenho a expedição de Gonçalo Coelho, em 1503. A expedição de Gonçalo Coelho é a primeira expedição responsável por fazer a extração de pau-brasil. E aí é nessa expedição que vem Fernão de Noronha, o grande cara responsável por fazer esse extrativismo de pau-brasil no primeiro momento ali concedido pela coroa por conta do estanco. Além disso, eu tenho também, por último, e talvez uma das mais importantes, a expedição de Cristóvão Jacques. Por que ela é importante? Porque a partir do momento em que eu começo a expansão marítima, em que os portugueses se estabelecem no litoral do Brasil e a Espanha divide essas regiões com Portugal por meio do Tratado de Tordesilhas, outros países ficam sabendo. E aí você me diz, outros países como França vão aceitar de boa que Portugal e Espanha fiquem com todo o território para eles sem nenhuma intervenção de nenhum país? É óbvio que não. É óbvio que não. Óbvio, Bill. É óbvio, Bill. O que vai acontecer, moleque, é que existe uma possibilidade desses portugueses talvez perderem as terras. Porque os franceses, por exemplo, começam a invadir, os corsários franceses começam a tentar invadir a região. E aí a coroa percebe isso, a coroa portuguesa fala assim, ó, vai dar merda, hein? Vamos perder. Faz o seguinte, Jacques, chega aqui. Cristóvão, chega aqui. Lembra como se fosse hoje. Cristóvão, chega aqui. Olha só. Tá um burburinho aí de que talvez a gente perca as terras lá no Brasil, porque os franceses já estão atuando na região. Vamos fazer o seguinte? Eu vou te mandar numa expedição que a gente vai colocar o nome de Expedição Guarda-Costas. Você vai ir até aquela região ali da América Portuguesa, você vai lá para fazer a proteção daquela região, para proteger a região de qualquer tipo de invasão, de incursão. A expedição Guarda-Costas, portanto, é uma expedição que tem o objetivo de proteger o litoral. Portanto, quando Cristóvão Jacques chega aqui no segundo momento, ele percebe que ia dar ruim, que eles teriam problemas. E o que Cristóvão Jacques vai falar? Olha só, volta lá, enviado lá pelo rei de Portugal, volta para falar com Dom João, que era rei de Portugal naquele momento, e fala assim, Dom João, vai dar merda. É muito grande, é muita terra, não tem como, só eu e minha expedição tomar conta, não tem como. E é a partir dessa expedição Guarda-Costas que percebe-se a necessidade de colonizar o Brasil. Por quê? Porque existia um medo, um receio de perder essas terras que tinham demorado tanto tempo para conquistar, a ponto de, inclusive, quase brigar com a Espanha, né, para criar o Tratado de Tordesilhas. Então, o que acontece é que o Brasil colônia, ele se inicia em 1530. Então, se eu não coloquei aqui para você, o período pré-colonial, acho que não tem nem espaço para colocar aqui, o período pré-colonial ele vai de 1500 até 1530. 1500 até 1530. O período colonial, o Brasil começa a ocupar efetivamente a região a partir da década de 30. Martim Afonso de Souza é enviado com a expedição colonizadora, chegando ao Brasil em 1532. Chega ao Brasil em 1532 com o objetivo de colonizar, com o objetivo de ocupar a região. E quando Martim Afonso de Souza chega aqui em 1532, enviado pela coroa portuguesa,
ele vai iniciar o plantio de cana no Brasil. Esse plantio de cana que já era existente na região de Açores, na região de Madeira, nas ilhas do Atlântico. As ilhas do Atlântico que já produziam açúcar vão fazer essa transposição da produção açucareira para o Brasil. Porque pensa comigo, se eu tenho dinheiro, se eu ganho dinheiro com um peido, que são as ilhas do Atlântico, imagina com uma diarreia. Imagina o quanto eu não ganho de dinheiro com uma diarreia. Pensa comigo, pensa nesse exemplo, porque se com peido eu ganho dinheiro, com uma diarreia eu ganho muito mais. Então a possibilidade de altos lucros com a economia açucareira era grande. Então eu vou fazer essa transposição para a região do Brasil, criando o primeiro engenho, o engenho de São Jorge, na região ali, que vai ser conhecida e batizada como São Vicente, que corresponde ao que você conhece hoje como São Paulo, seu brabo. Então, a colonização ela ocorre muito motivada por esse medo de perder as terras. Além disso, eu tenho também um declínio do comércio com o Oriente, porque no Oriente eu começo a ter concorrências. Portugal começa a ter concorrentes e não monopolizar simplesmente o comércio oriental. Então o comércio com o Oriente começa a declinar e Portugal percebe a necessidade de colonizar o Brasil para não perder suas terras e também para que assim conseguisse suprir o declínio que ocorria com o Oriente. Beleza, galera? Então, se você quiser tirar print aí, tira o print, arrebenta nesse print aí. Tamo junto, um abraço!